Fala pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui com o nosso curso. Essa é a nossa aula de número 3.2 e agora vamos para a parte 3 dessa nossa aula, onde nós estamos falando sobre o princípio da função social dos contratos, tá bom? Vamos voltar aqui, compartilhamento de tela. Nós vamos dar sequência, ao assunto que nós estávamos falando na aula anterior. Especificamente, tópico 3.2.4, eficácia da função social dos contratos. Lembrando que nós estamos falando sobre a eficácia interna dos contratos, tá? Então, essa eficácia aqui que nós estamos conversando, ela é a eficácia interna, tá bom? Eficácia interna, aquela eficácia entre as partes do contrato, tá bom? E nós estamos tratando sobre alguns aspectos, apontados pelo professor Flávio Tartucci, que estão relacionados a essa eficácia interna. O segundo aspecto que nós destacamos é a vedação da onerosidade excessiva. O assunto onerosidade excessiva vai ser explorado por nós com maior profundidade na nossa aula sobre revisão dos contratos, Quando nós formos ter a nossa aula a respeito da revisão dos contratos, nós vamos falar sobre onerosidade excessiva. Mas o que seria a onerosidade excessiva? De forma bem direta, de forma muito simples, é o desequilíbrio no contrato. É o desequilíbrio contratual. Ou, como o próprio professor Tartucci prefere, chamar aí de efeito gangorra do contrato. Porque o que acontece? Você deve perceber que quando nós temos um contrato, sobretudo aí um contrato sinalagmático, é necessário que haja um equilíbrio. Então, o contrato ele deve ser equilibrado. Tudo bem? Então, as partes, elas devem ter direitos e deveres de forma proporcional, tá bom? Então, o contrato, ele tem que ser equilibrado. Então, por exemplo, você vai comprar um carro e você vai comprar esse carro de forma parcelada, Então, você realiza o contrato de compra e venda, o pagamento vai se dar de forma parcelada, Sei lá, você parcelou o carro em 24 parcelas, por exemplo. E aí, quando você faz o contrato, você analisa que o preço do carro, que o valor da parcela mensal cabe no teu orçamento. Então, você vai comprar um carro, você escolhe um carro que cabe no teu orçamento. Então, você vê lá, vê o preço, vê quanto que vai ficar por mês a parcela, e fala, tudo bem, esse valor eu consigo pagar, Tá dentro do meu orçamento. Maravilha. Faz o contrato nasce equilibrado, como está aqui, ó. O contrato nasceu equilibrado. E aí você começa a pagar as parcelas. Tudo bonitinho. No transcorrer da relação contratual, alguma coisa acontece, tá? Alguma coisa acontece e você não consegue mais arcar com o pagamento daquelas parcelas. Então, no transcorrer da relação contratual, o que acontece? O contrato se desequilibrou. O contrato se desequilibrou. Para uma das partes, ficou muito oneroso, ficou excessivamente oneroso, não dá mais para continuar. Aquela parcela deixou de caber no teu orçamento, por algum motivo X, que a gente vai depois comentar na aula de revisão. Então, a eficácia interna da função social dos contratos, ela se apresenta, digamos assim, como uma base para que se vede a onerosidade excessiva. Não se tolera a onerosidade excessiva. Quando ocorre esse desequilíbrio contratual, algumas, digamos assim, alternativas, algumas situações se afiguram possível. Isso pode acabar gerando anulação do contrato,
a revisão do contrato, que é o tema central que a gente vai ver mais para frente, ou até mesmo a resolução do contrato, a extinção daquele contrato, tá bom? Então, eu não vou adiantar muito do que está por vir, mas a onerosidade excessiva e essa vedação da onerosidade excessiva é um desdobramento dessa eficácia interna da função social, tá bom? Terceiro aspecto da eficácia interna é a proteção da dignidade humana e dos direitos da personalidade. Aqui é muito simples de entender. Eu não posso celebrar um contrato cujo conteúdo viole a dignidade humana ou viole direitos da personalidade, né? Então, o conteúdo do contrato não pode prevalecer, não pode resistir quando trouxer nítido prejuízo à proteção da pessoa humana. Então, aqui, de novo, a gente comenta sobre aquela visão civil constitucional, né? Ou seja, o direito civil respirando o direito constitucional. Tá? Por conta disso, é que eu não posso ter, por exemplo, um contrato para venda de órgãos. Né? E isso é totalmente violador da dignidade humana, de direitos da personalidade. Claro que eu não posso, né? Vou fazer um contrato de compra e venda de órgãos. Não dá, né? Ah, quanto é que custa aí um rim? Não dá. Então, isso é proibido, ok? Então, essa proteção da dignidade humana, essa proteção dos direitos da personalidade, desdobramento da eficácia interna, aí da função social dos contratos, tá bom? Conteúdo do contrato não pode violar dignidade humana nem direitos da personalidade, tá bom? Quarto aspecto é a nulidade das chamadas cláusulas antissociais. O que são essas cláusulas antissociais, professor? São aquelas cláusulas que não se dão bem com ninguém? Não, né? As cláusulas antissociais são aquelas que violam a função social do contrato, né? O próprio nome já nos induz ao que quer dizer. Então, a cláusula antissocial é aquela violadora da função social dos contratos. E aí, essa cláusula antissocial, ela é considerada abusiva. É um tipo de cláusula abusiva, ok? E, por via de consequência, será tida por nula, né? Nulidade dessas cláusulas. Eu trouxe até um exemplo interessante, que é um exemplo retirado da jurisprudência, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a súmula 302 do STJ, tá? Que diz: é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Né? Típico exemplo de cláusula antissocial. Por via de consequência, abusiva, por via de consequência, cláusula nula. Tudo bem? Então não pode, você faz um contrato lá de plano de saúde, não pode ter cláusula que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Isso viola a função social dos contratos. Tá bom? E por fim, o quinto aspecto, né, que nós temos que destacar, talvez um dos mais importantes, é a conservação contratual. Porque desde já, né, desde muito cedo, é importante que você tenha na sua cabeça, quando nós estudamos a parte contratual, que a extinção do contrato deve ser a última medida a ser adotada. Quando você estuda lá direito penal, não tem lá no direito penal que o direito penal é a última ratio, né? Ou seja, só quando todos os outros ramos do direito falharam em proteger o bem jurídico é que entra em cena o direito penal? Pois é, aqui é mais ou menos o mesmo raciocínio. A extinção do contrato deve ser a última medida, né? Você sempre tem que preferir
a conservação do negócio, a preservação do contrato. Então, se você tem a opção de conservar o contrato ou de extinguir o contrato, a função social determina que a conservação do negócio deve ser a preferência, tá? A extinção do contrato tem que ser a última medida a ser adotada, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, esses são os pontos relevantes, os aspectos relevantes da eficácia interna da função social. Todavia, a doutrina nos aponta que, além dessa eficácia interna entre as partes, nós também temos a eficácia externa do contrato. Aliás, a eficácia externa da função social, né? Eficácia externa, que seriam os efeitos gerados perante terceiros. Então, é a possibilidade, a eficácia externa é a possibilidade daquele contrato projetar os seus efeitos para fora, atingindo pessoas fora da relação contratual. Percebeu? Os efeitos do contrato transbordam e aí acabam atingindo terceiras pessoas. Né? Essa é a eficácia externa. E aí, isso é algo extremamente possível, né, de acontecer. Então, não é porque o contrato ele foi celebrado entre João e Pedro que ele só vai produzir efeitos para João e Pedro. Não, pode ser que o contrato atinja, de alguma forma, Augusto, que é um terceiro que estava de fora daquela relação. Né? De que maneira? Bom, dois aspectos a gente pode destacar. Primeiramente, proteção dos direitos difusos e coletivos, né? Esse é o primeiro aspecto relevante dessa eficácia. Agora, estamos falando da eficácia externa, tá? Vocês me perdoem a letra, tá? Mas eficácia externa do contrato. Contrato projetando os seus efeitos para fora e atingindo terceiros. Então, o contrato não pode prejudicar direitos difusos e coletivos. Né? Por exemplo, meio ambiente, que é um direito difuso. Você que estuda direito ambiental, não tem lá? O meio ambiente é um direito de todos. Todos. Não tem um único titular, o meio ambiente. Ah, e o meio ambiente é de quem? O meio ambiente é de todos. Ele é um direito difuso. Tá? Então, eu não posso ter um contrato violador do meio ambiente, um contrato que prejudica o meio ambiente. Ah, mas né, o João e Pedro, que são as partes contratantes, acordam, né? Não, nós vamos fazer aqui um contrato e esse contrato vai prejudicar o meio ambiente. Não, meus queridos, porque o meio ambiente não é só de vocês. O meio ambiente é de todos, tá? Então, eu não posso ter um contrato prejudicando direitos difusos e coletivos. Então, com base nisso, inclusive a doutrina, né, aponta a chamada função socioambiental do contrato. Contrato tem função socioambiental. Vou fazer um contrato que prejudica o meio ambiente, por exemplo? Não dá, não pode. Isso é um desdobramento dessa eficácia externa da função social dos contratos. Tá bom? E aqui talvez sim, né, nós tenhamos o ponto mais central, que é a chamada tutela externa do crédito. Então, dentro da eficácia externa da função social, nós destacamos a tutela externa do crédito. O que é isso? Se alguém te perguntasse, o que é a tutela externa do crédito? Está aqui. É a possibilidade do contrato gerar efeitos perante terceiros ou de atitudes de terceiros influenciarem na relação contratual. Como assim, professor? Veja. Imagine um contrato que foi celebrado entre João e Pedro.
Eu, Sérgio, sou um terceiro de fora dessa relação. Eu não posso interferir nessa relação contratual. Eu não posso prejudicar essa relação contratual. Então, é possível que, pela tutela externa do crédito, o contrato gere efeitos perante terceiros. Então, o contrato de João e Pedro gera algum efeito que me atinge, ou então eu, terceiro, influencio naquela relação contratual de alguma maneira. Tá? E aí, o exemplo mais marcante disso é o artigo 608 do Código. Esse artigo nós vamos estudar quando nós formos estudar o contrato de prestação de serviços, lá na parte de contratos em espécie. A gente vai falar desse artigo 608, que diz o seguinte: aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Não se preocupe em entender o artigo 608 agora. Preste atenção. Esse artigo 608 traz aquilo que a doutrina chama de teoria do terceiro cúmplice. O que essa teoria do terceiro cúmplice diz? Essa teoria, que nasce do artigo 608, proíbe que um terceiro influencie, interfira numa relação contratual de modo a prejudicar essa relação contratual, de modo a ilicitamente prejudicar essa relação contratual, gerando um inadimplemento, um descumprimento do contrato. Então, o terceiro precisa respeitar a relação contratual. Então, por exemplo, imagine que João e Pedro fizeram um contrato de prestação de serviços. O João contratou os serviços do Pedro. E o Pedro está lá prestando serviço para o João. Aí eu, Sérgio, falo, putz, o João que está prestando lá o serviço, aquele cara é excelente. Ele é muito bom. Eu quero que ele preste serviço para mim também. Então eu chego para ele, o contrato de prestação de serviço está em curso, ele está lá na relação, eu venho e falo assim, ô fulano, pô, o seu trabalho é excelente, você não quer prestar serviço para mim? Eu te pago, por exemplo, o dobro do que você está ganhando. Essa conduta minha é proibida pelo artigo 608, pela teoria do terceiro cúmplice. O que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando a relação contratual. Algo que eu não posso fazer. Eu preciso respeitar a relação contratual. Se o contrato está vigendo, eu tenho que respeitar. Não posso ir lá com uma proposta melhor, né, e tentar, entre aspas, roubar o cara para mim. Né? Não, eu tenho que respeitar. O que é isso? Isso é um desdobramento da tutela externa do crédito. O terceiro não pode influenciar ilicitamente no contrato, de modo a gerar um inadimplemento contratual de uma das partes. Isso não pode. Ok? Então, esse artigo 608, repito, veda exatamente isso, que um terceiro interfira na relação contratual de maneira ilícita para, por exemplo, gerar um inadimplemento aí dessa relação. Tá bom? Mas, repito, esse artigo 608 nós vamos voltar a falar dele com maior profundidade na aula de prestação de serviço. Tá bom? É só mesmo um exemplo que eu utilizei para demonstrar para você como que funciona essa tutela externa do crédito que nós estamos falando, tá? Então, tutela externa é a possibilidade do contrato gerar efeitos perante terceiros, tá? Possível, ou de atitudes de terceiros influenciarem o contrato. Só que aí você tem que ter em mente que o terceiro não pode influenciar no contrato para
prejudicar, para levar um inadimplemento, para interferir nessa relação. Tá bom? Então, aqui fizemos a leitura, a teoria do terceiro cúmplice, tá? E aí, pessoal, nós já passaríamos para o próximo tópico, que é o tópico 3.2.5, que seria a análise do artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Nossa, professor, mas você foi lá para frente, lá para o final do código? É que esse dispositivo ele está intimamente ligado ao princípio da função social dos contratos. Mas eu vou deixar para trabalhar esse dispositivo, o 2035, parágrafo único, na nossa próxima aula, tá bom? Vou ficando por aqui, mas um forte abraço para vocês. Vou interromper o compartilhamento e espero que vocês tenham entendido essa parte aí da eficácia, né, da função social, tá bom? Espero que estejam gostando. Não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.